Cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim o teu. A gente falando assim parece uma coisa tão simples, tão prática, tão rápida. Senhor, cumpra em mim o teu querer. Parece que é algo que vem assim, puf, de repente aconteceu. Nós já recebemos aquilo que nós queríamos. Deus abriu a porta, nós entramos, o milagre aconteceu. Cumpre em mim o teu querer. É sobre isso que eu venho falar nessa noite. Essa situação de nós chegarmos até o que nós cantamos. Cumpre em mim o teu querer. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Cumpra em mim o teu querer. Já pensou se fosse instantâneo? Cidadão chega no prédio, 18 andares. Entra no elevador, aperta o botão, com poucos segundos ele está no 18º andar. Ele olha e diz assim, que coisa maravilhosa, que coisa tão simples, que bênção. Mas se for voltar à situação da onde aquele prédio saiu, como ele começou, existe uma história. Existe uma situação toda por trás disso. Cumpre em mim o teu querer. E o querer de Deus na nossa vida, a Bíblia vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Olha o que diz a palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo de número 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias. O 3. Sabendo que a prova da vossa fé, uma vez firmada, produz perseverança. 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficiente. Bota o versículo 2 aí para nós, por gentileza, se você puder botar na NVI. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? O que Deus quer falar conosco nessa noite? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Olha o que Tiago escreve. Se alegra, pastor Paulo Pedro, quando o senhor passar por várias tribulações, por várias lutas, por várias provações. E eu fico me perguntando, como que nós vamos se alegrar, passando por várias provações, por várias lutas, por várias dificuldades. Isso me inculcou e eu comecei a analisar, a orar, a buscar a Deus. Deus, que situação é essa? Como a pessoa vai ficar feliz passando por luta? Bati o carro, que alegria. Fiquei doente, que alegria, que prazer, que gozos, que satisfação. Aí Romanos capítulo 5, versículo 3 vai nos dizer a respeito disso. Para nós entendermos, pastor Oswaldo falou aqui sobre Josué e leu a palavra de Deus. Eu fico imaginando a trajetória de Josué no capítulo 1, verso 1 vai dizer que Deus aparece a Josué. Josué está fisicamente e espiritualmente prostrado. Porque Josué, o meu servo, morreu. Agora ele tinha que substituir Moisés. Eu fico imaginando na cabeça desse homem, ele substituir Moisés, aquele que falou face a face com Deus, aquele que levou aquele povo todinho pelo deserto e o povo murmurava, e aquele homem, como agora está a cabeça dele, a expectativa dele de chegar a cruzar o mar. E no mar, antes de chegar no mar, tinha a cidade para ele atravessar, Jericó. Ele pega aqueles homens, ouvindo a palavra de Deus, começa a rodear a cidade 6 dias, e aquela multidão em silêncio.
Tem 2, 3, 4, é difícil a gente manter o silêncio. Imagine uma multidão daquela, quase 2 milhões de pessoas. Mas Josué consegue levar aquele povo. E Deus dá a ordem, olha, põe o sacerdote na frente, vocês vão gritar e quebrar o cântaro. Aí eu fico imaginando ele passando isso para 2 milhões de pessoas, e essas pessoas acreditando naquilo que ele recebeu de Deus. Você imagina isso? A situação desse homem andando dia a dia, 6 dias. No 7º você dá 7 voltas e depois quebra. 13 voltas e o povo em silêncio. Romanos 5:3. Olha a resposta de tudo isso. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. O próximo. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Olha o que o texto quer dizer. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Olha o trabalhar de Deus em nossa vida. Lembra da música? Se fosse assim, simples. Mas Deus tem que trabalhar em nossa vida para a coisa funcionar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Uma palavra simples. Bem simples. Uma palavra bem simples. Josué com aquele povo caminhando. Nós, nessa nossa caminhada, existe um processo. Tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o amor dele foi derramado em nossos corações. Você suporta essa luta, essa dificuldade, esse problema, porque o amor dele foi derramado dentro de nossos corações. Perseverança? Por isso que nós perseveramos. Por isso que nós insistimos, por isso que nós estamos aqui. Por isso que aquele povo andou com Josué, porque eles entenderam que tinha um processo para eles passarem. O processo, a palavra processo vem do latim procedere, ou seja, avançar, ir à frente, continuar, prosseguir. Por isso que nós estamos nessa caminhada. Esse hino que passou aqui, eu perguntei ao pastor Oswaldo, faz quantos anos esse hino? Nós não sabemos quantos anos. Mas eu me lembro lá atrás, na minha caminhada, no começo da minha caminhada, e o processo que Deus vai fazendo, o processo que Deus vai trazendo, o processo que Deus vem trazendo. Hoje nós vemos uma árvore frondosa, cheia de manga, que delícia. Olha o processo que ela passou. Pegou-se um caroço de manga, plantou, cobriu com terra, adubou, ela germinou, cresceu, frutificou. Eu e você somos assim. Deus pegou eu e você, nos matou primeiro, porque o fruto tem que ser morto, o velho homem, a velha natureza tem que morrer, para nascer uma nova natureza em Cristo Jesus, um velho homem. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nova criatura em Cristo Jesus. É um processo que nós estamos passando, e Paulo vai dizer que nós vamos chegar à estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito. E eu fui estudar o processo de algumas situações, animais, planta. O ratinho é de 22 a 28 dias para reproduzir. Por isso que a gente tem uma infestação de rato. O elefante é de 28 a 32 semanas para nascer um elefantezinho. E o que me espantou foi uma planta. Eu queria te dar uma semente dessa planta. Depois você, no final do culto, você pega comigo. Uma tâmara.
E aí eu fiquei imaginando, o camarada que ele planta tâmara, como que ele vive? Porque é de 70 a 100 anos para ela começar a produzir. Você pode imaginar isso? Ele vai plantar e ele não vai ver dar fruto. Ao processo que essa planta passa para depois começar a produzir. A tribulação produz paciência, paciência esperança, esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Olha o processo que eu, você, nós estamos passando. Tem processo que é longo, que é demorado. Tem processo que ele é médio, pouco tempo. Mas tem processo que ele é imediato, bateu e acabou. Evangelho de João, no capítulo 5, versículos de números 5 e 6, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 5 e 6. Jesus chega no tanque de Betesda, o homem está ali há quantos anos? 38 anos ali. Será que tem alguém aqui que tem um processo que tem 38 anos? 38 anos alguém pegava aquele homem, levava para o tanque e colocava ele ali. Havia uma máxima que quando o anjo descia, agitava as águas, quem chegava primeiro era curado. Mas ele esperou 38 anos. Você pode entender isso? De repente, se você não tem nem 6 meses, não tem nem 1 ano, não tem nem 2 anos, e está querendo desistir e sair do processo. Quando Jacó, ele está ali, ele viu o quê? Uma escada na luta dele. Não foi um elevador, foi uma escada. Porque ele entendeu que ele tinha que ir de degrau em degrau. A minha vida, a sua vida, a nossa vida tem que ser de degrau em degrau. De dia em dia, de conquista em conquista, de batalha em batalha, de luta em luta, e a vitória vai chegar. Não podemos burlar o processo, não podemos burlar a situação que Deus colocou sobre nós. Pastor, por que eu estou nesse processo? É porque Deus quer que você vá crescer, se aperfeiçoar. De repente, há processos que ele é médio, o tempo não é tão grande. 2 Reis, capítulo 5. É interessante que Naamã, no meio do caminho, ele vai dizer assim, eu vou chegar lá. O homem de Deus vai sair de lá, colocar as mãos sobre mim, invocar o seu Deus e eu serei curado. Pronto. O que aconteceu? Ele não podia burlar o processo, ele até pensou, mas um jovem disse, se ele te falasse alguma coisa difícil, o Senhor não ia fazer? Dá 7 mergulhos no rio. Ele dá o primeiro, o segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. No 7º, saiu limpo. Por que 7? Ele tinha que perder o orgulho, a altivez, a arrogância, a estupidez, a vanglória, a soberba, a grosseria. Muitas das vezes nós estamos no processo, porque durante o processo nós temos que perder alguma coisa. Durante o processo Deus tem que trabalhar, tem que lapidar, tem que moldar. Durante o processo Deus tem que agir. Você já viu alguém receber uma bênção e se perder sobre essa bênção? Eu congregava em uma outra igreja, e uma determinada pessoa queria um carro para ir para a igreja, porque ele ia de ônibus da empresa. Deus deu 2. E de repente essa pessoa, quando pegou esses 2 carros, ele não foi mais para a igreja. Ele não foi mais para a igreja. Muitas das vezes a bênção que eu estou querendo, a bênção que você está querendo, a bênção que nós estamos querendo, Deus tem que trabalhar em nossa mente, em nosso coração, para que nós venhamos a não se perder com a bênção. Ah, mas tem bênção que é instantânea, é imediata. Lucas capítulo 23. Jesus está no meio, crucificado. À sua esquerda tinha um ladrão, à sua direita tinha outro.
O ladrão da direita disse assim: rapaz, nós merecemos estar aqui, mas ele não fez nada. Ele vira para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus responde? Hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Tem processos que estão se acabando hoje. Tem processos que Deus está dando fim hoje. Tem processos que Deus está dando um basta hoje. Tem situações que Deus está dizendo que acabou, é hoje. Recebe a tua bênção, tome posse da tua vitória, é hoje. O homem diz que é só semana que vem, o homem diz que é só o mês que vem, o processo está enrolado, a coisa não está saindo, não. Deus diz que é hoje, hoje mesmo Ele age, hoje mesmo Ele abre a porta, hoje mesmo Ele faz o milagre. É hoje. É hoje que Ele quer te abençoar, é hoje que Ele quer operar na sua vida. Pastor, por que eu estou passando por esse processo? Obediência. Diga eu sou obediente. Coloca para nós, por gentileza, Atos dos Apóstolos 16, o versículo 6. Olha o que acontece com esses dois. Por obediência. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos por quem? Tendo sido impedido. Você pode entender isso? Eles queriam fazer a obra e foram, pelo Espírito, de pregar a palavra na província da Ásia. O próximo. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Eu lendo esse texto, eu fiquei: meu Deus, como pode? Eles foram impedidos de fazer a obra de Deus naquela cidade. Aí Deus manda eles para, ele tem uma visão e vai para Macedônia. No meio da Macedônia ele entra em outra cidade. Aí Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 25 vai dizer: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam e os presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto. E os alicerces dos cárceres se moveu. As cadeias correntes se quebraram e eles foram soltos. O carcereiro de repente pega a espada e quis se matar. Paulo grita: não faça tal coisa, que nós estamos aqui. Pastor, eu estou passando pelo processo pela minha obediência. Sabe o que vai acontecer com você? Deus vai mandar um terremoto. Deus vai mandar um terremoto. Eu fiquei maravilhado com essa palavra, que se nós formos analisar o que acontece quando ocorre um terremoto. Terremoto lá no Japão, lá no meio do mar, de repente o maremoto invadiu a cidade e acabou com tudo. Lá na China, Bangladesh, o terremoto acabou com tudo. Mas o terremoto de Deus é diferente. O terremoto de Deus é diferente. Ele abala os alicerces, ele quebra as cadeias, as correntes, as barreiras, ele libera a sua bênção. Por obediência, esses dois homens estavam presos. Obedeceram a voz do Espírito Santo de Deus. O que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: quem estava com a chave? O carcereiro. Quem abriu a prisão? Deus. Através de quê? De um terremoto. Você pode entender isso? Quem tinha a chave? O carcereiro. Quem tinha autoridade? O carcereiro. Quem tinha influência? O carcereiro. Quem podia fazer alguma coisa humanamente falando? O carcereiro. Quem fez? Deus. Sabe aquele teu ente querido? Sabe aquele teu conhecido? Tem pessoas que se convertem num terremoto. Eles queriam pregar numa cidade. Deus manda para outra. Eles não burlaram, eles não queimaram etapa. Eles seguiram o processo que Deus tinha na vida deles.
Foi preciso um terremoto para o carcereiro entender. E ele vai dizer: o que é necessário que eu faça para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu? Pastor, meu ente querido pegou câncer. A coisa lá em casa está complicada, o negócio está feio, está internado. Os médicos de repente já até desacreditaram. Ei, olha o terremoto chegando. Olha o terremoto de Deus chegando. Abalando o cárcere. Abalando a vida, porque tem gente que só vem através de um terremoto. Já preguei, já anunciei, já falei. Já trouxe para a igreja. Mas o terremoto de Deus tem que acontecer na vida dessa pessoa. Sabe aquela situação do ladrão da cruz? Não teve tempo de ser batizado com o Espírito Santo. Não teve tempo de frequentar uma classe nova criatura. Não teve tempo de descer nas águas. Mas hoje, mesmo, estarás comigo no paraíso. O terremoto de Deus vem, abala o cárcere. De tudo aquilo que o Espírito Santo fez na vida desses homens foi o quê? Direcionar eles por quê? Porque havia uma situação para que uma família fosse salva. Sabe aquela coisa que você não está entendendo? Mas Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do meu modo, não é do seu modo, não é da nossa maneira, mas Ele tem a maneira certa de fazer. É Ele que faz. É Ele. É Ele que entende. Foram impedidos de irem à cidade. Mas estava tranquilo. Ele sabia que havia um propósito de Deus maior. Que de repente eles fossem para outra cidade e talvez nem vida ganharia por ali, porque o povo podia expulsar eles. Mas Deus tinha um propósito, um plano. Deus tinha um processo na vida do carcereiro, na vida da família do carcereiro, para que a salvação alcançasse ele. Deus tem propósito sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus entes queridos, sobre a vida da tua empresa, sobre a vida daqueles que estão junto de ti. É propósito de Deus. Muitas das vezes você olha e não vê solução, muitas das vezes você olha e a coisa não está bem. Descansa. Se tranquiliza. Espera no Senhor. Só espera no Senhor. Por quê, pastor? Porque todo propósito tem um tempo determinado. Você não vai passar a sua vida todinha no deserto, não. Domingo nós cantamos aqui uma música, mais ou menos dizia que a minha dor no deserto, mais ou menos isso, né? Que a minha dor no deserto se transforma em bênção. Nós não nascemos para ficar ou morar no deserto. Deserto é passagem. É um tempo. De repente você está passando por um deserto. É o processo que Deus faz. Te levou para o deserto para você estar crescendo na presença dEle. Todo propósito tem um tempo, um início, um meio e fim. Eclesiastes capítulo de número 3 diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O Salmo 30 vai dizer: o choro, processo, pode durar uma noite. Mas a alegria, o gozo, a satisfação, o prazer, vem ao amanhecer. Paulo vai dizer que de repente, todos nós temos um dia mau. Já passamos, estamos passando ou ele vai chegar. Revestível de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E tendo feito tudo, ficais firme. O processo não é para nos derrubar. A luta não é para nos derrubar. A dificuldade não é para nos afastar da presença de Deus, não é para se achegar. E quanto mais nos achegamos à presença de Deus, Deus vai trabalhando, Deus vai moldando, Deus vai agindo, Deus vai operando, Deus vai quebrando cadeias, correntes e barreiras. É assim que Deus faz. Todo processo tem um tempo determinado.
tempo de iniciar, tempo de terminar. Eu fico imaginando a vida de José. Olha o processo que esse homem passou. Odiado pelos irmãos, jogado na cisterna, vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar foi para a prisão. Lembra do elevador que apertou o dedinho lá e ó, pss. Aí todo mundo diz, José foi para o palácio. O processo que ele passou até chegar ao palácio. E Deus trabalhou na vida dele no pouco e no muito. De repente o seu processo hoje você está no pouco. Como assim, pastor? Ele estava na casa de Potifar e o texto vai dizer que Potifar não sabia do que tinha em casa, a não ser o que comia. Porque ele comandava, coordenava todas as coisas. Tudo passava sobre a mão dele. Mas o texto também vai dizer que ele foi para a cadeia. Será que cadeia tem o mesmo suplemento, tem a mesma situação da casa de Potifar? Então Deus trabalhou ele no pouco. Veio o quê? 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Quem, de repente, podia dizer que esse jovem vai chegar lá? Ele não burlou o processo, ele não queimou etapas, ele seguiu em frente. E o texto vai dizer, depois que ele revela o sonho do rei, o rei olhou para ele e disse, haveria alguém como esse? Vamos colocar ele. 7 anos de fartura ele administrou, 7 anos de escassez ele administrou. Pastor, as coisas estão difíceis, está complicado. Não está sobrando. Deus está trabalhando. Deus está te treinando. Deus está te moldando. Deus está te lapidando. Ser fiel no pouco, no muito te colocarei. É assim com o Senhor. É assim que Ele faz. E nós temos que ser fiel no pouco e no muito. Porque tem muitos que quando está no pouco, está buscando, procurando sempre o Senhor. Quando está no muito, de repente, esquece do Senhor. E Josué não. Josué lá no pouco, Josué no muito. Ele conseguiu ser fiel a Deus. Todo processo tem um início, meio e fim. Aonde você está? No início, no meio ou no fim? Não queime etapas. Não se desespere. Confie. Simplesmente confie. Sabe aquele negócio? Entreguei a minha vida para o Senhor. Entrega o teu caminho, o Senhor confia nele e o mais, acabou. Se eu entreguei, Ele vai fazer tudo. O quê? Tudo de melhor. É tudo de melhor. De repente aquele carro que eu quero comprar não é o melhor para mim, ele tem algo melhor. Aquela casa não é a casa para mim, ele tem algo melhor. Aquela situação que eu acho que é boa, de repente para mim não é boa, ele tem algo maior e melhor. Isaías 55:8 vai dizer isso. Que os meus caminhos não são os seus caminhos. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Ele tem algo maior, melhor. É Ele. É Ele. Todo processo serve para aperfeiçoamento. Diga eu estou sendo aperfeiçoado. Você fica feliz com isso? Eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo moldado, eu estou sendo melhorado, eu estou sendo lapidado. A gente chega na joalharia, vê aquela joia linda, bonita, olha que coisa, que anel. Da onde saiu? Cidadão lá no garimpo, no meio de uma rocha, bem grande, escavou, dias, horas, meses,
estava no meio de lama, capim, sujeira. Ele pegou, limpou, levou para o orive, o orive chegou até o fogo foi tirando as impurezas, foi limpando até aparecer o brilho. Levou para outra pessoa, ela fez aquele desenho, colocou naquele anel e ficou coisa linda. Assim sou eu e você. O salmista diz que ele nos tirou do charco, no lodo. Limpou, lavou. Olha para o teu irmão, olha o brilho que ele tem hoje. Olha o brilho que ela tem. É isso que ele fez conosco. É o processo que aquela pedra passou para hoje nós estamos brilhando. Sabe quando você chega no lugar e alguém olha para você, você não falou nada, boca calada, quietinho, tal. Alguém olha e diz assim: Chiquinha, você é crente, né? Você dá um sorriso e diz: meu Deus, estou brilhando. Estou brilhando. Estou brilhando. É o processo que Ele fez na nossa vida. Todo o processo é para aperfeiçoamento. Coloca para mim, por gentileza, Lucas 5:5. Um homem que foi aperfeiçoado, trabalhado, moldado. O homem que encontra Jesus, depois de uma noite todinha de pesca, e diz: Senhor, não apanhei nada. Jesus pega e vai transformar esse homem. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Próximo. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a romper. Põe o 10, por gentileza. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Quem era Pedro? Impulsivo? Sanguíneo? Quando Jesus fora preso, ele pega a espada e corta a orelha do soldado Malco. O homem que diz: Senhor, tu não pode ir à cruz. Jesus vira para ele e diz: Pedro, Satanás pediu para se andar com a tua vida, mas eu roguei quando tu se converteres. Jesus manda os discípulos passar para o outro lado do mar, entra no barco. Todos estão ali, a quarta vigília da noite, às 3 da manhã. De repente, Jesus andando sobre as águas, eles olham e dizem: é um fantasma. Jesus diz: sou eu. Aí Pedro, sanguíneo, ousado, ele diz: Senhor, se és tu, manda aí ter contigo. E Pedro começa a andar sobre as águas. Mas ele começa a olhar a tempestade, ele começa a olhar o que está em volta. Ele não tinha entendido o processo. Ele começa a olhar as dificuldades, e muitas das vezes eu e você começamos a olhar as dificuldades. Começamos a olhar em nossa volta. E o texto vai dizer que ele afundou. Mas o que Jesus fez? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Muitas das vezes eu e você, nós podemos na nosso processo, na nossa caminhada, de repente precisar que Jesus nos levante. Aquele dia que de repente eu e você não estamos tão animados, tão alegres, tão felizes, tão contentes. Precisamos que Jesus venha. Ele está aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu sei que o mesmo Jesus que estava ali, Ele levanta a Pedro. Ele pode levantar a qualquer um de nós. Todo o processo é para aperfeiçoamento. Coloca para nós, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 37 em diante.
Evangelho de João, no capítulo de número 14. Jesus aparece novamente e Pedro está ali pescando. Ele não entendeu o que Jesus falou. Jesus morreu, Jesus morreu, estava ainda na terra. Pedro chama os discípulos e disse: eu vou pescar. Os discípulos: eu também vou. E de repente, Jesus aparece. E os discípulos olharam e quando disseram: não pescamos nada, Jesus disse: joga a rede para o lado direito. Eles novamente, segundo o milagre, eles jogam a rede e puxam. Alguém disse para Pedro: Pedro, é o mestre. Pedro já está nu, cai dentro d'água. Chega na praia, Jesus está lá. Aí Pedro vai contar os peixes. Jesus disse que ele seria ganhador de almas. Ele continua do mesmo jeito, burlando o processo. E ele conta os peixes, dá 153 grandes peixes. Aí Jesus chega e pede alguma coisa para comer. Ele diz: nós não temos nada. Mas lá já tinha preparado o peixe na brasa. Esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37, mostra justamente isso. O quão Pedro foi transformado. Jesus morreu, deixou a promessa, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Atos 2 vai dizer que de repente veio um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, línguas repartidas de fogo foram ouvidas, e todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. O velho homem foi transformado numa nova criatura. Olha ele aqui. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependei-se, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles: salvos dessa geração perversa. Os que aceitaram a mensagem. Ele pegou quantos peixes? Ele pegou quantos peixes? 153 grandes peixes. Olha o que ele pegou agora. Olha se esse homem não foi transformado. Olha se esse homem não aceitou o processo de Deus na vida dele. Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Do homem que pegava 153 peixes, agora quase 3.000 almas aceitam a Jesus. Quem olhava para Pedro e dizia: isso aí vai ser um pregador bom. Isso aí vai ser top de linha. Muitas das vezes alguém olha para mim e para você e diz: isso aí não vai ser nada. Isso aí vai ficar no meio do caminho. Não vai chegar em lugar nenhum. E passa um filme na minha cabeça. Eu dos meus 9 aos 17 anos eu trabalhei aqui na feira em Taguatinga. Quarta-feira, Taguatinga Sul, ali onde é o Mercado Sul. Quinta-feira, na QND 7. Sábado, lá no Cine Rex. Domingo, na Praça do Bicalho. Meu primeiro emprego foi no Tribunal Federal de Recursos, numa firma que prestava serviço ao tribunal. No prédio do ministro, eu na cabine abrindo a portaria para quem chegava. Com 18 anos e 6 meses, eu passei no Corpo de Bombeiro Militar de Brasília. Ninguém acreditava. Ninguém botava fé. Eu gosto de dizer: processo de Deus na minha vida. Processo de Deus na minha vida. Tem 7 anos. E eu gosto de dizer que eu estou deitado em berço esplêndido. Pastor, o que é isso? Você não tem horário para dormir, nem tem horário para acordar. Compromisso com Deus. Esperar o dia 5 para o pagamento estar na conta.
Chamaram para voltar, eu digo, não. Trabalhei 30 anos por um homem. Fechei a carteira com Jesus. Fechei a carteira com Jesus. Não tem pagamento melhor. Não tem patrão melhor. 3h da manhã, o ajudante dele me chama. Está fazendo o que aí? Vai para o seu processo. Botar a boca no pó. Não tem patrão melhor. Não tem. Transformação. Lembro como hoje, no ano de 1990. Morava na 22 da Ceilândia Norte com minha mãe. Barraco de fundo da casa da minha mãe, já casado. O Brasil perde para a Argentina. Eu passei o dia todinho bebendo. Um cunhado meu trabalhava na aeronáutica, segurança do brigadeiro, ele andava com a pistola dele e uma pistola da aeronáutica. E nós, tomando todas, entramos no bar, ele apontava a arma para a mulher, e eu dizia com ela, que ele quebrar eu pago. Naquela semana tinha inaugurado a Patamo. Quando se abriu a porta do bar, tinha 6 viaturas da Patamo na porta. Eu com a arma e ele com outra. Aí eu disse para o camarada, eu sou bombeiro, encosta aí. Meu cunhado muito nervosinho, muito cheio de coisa. Levaram ele para o fundo, deram um baculejo, eu já entreguei a arma para o camarada. Aí quando Deus tem um propósito, quando a gente aceita o processo, nosso irmão Daniel, bombeiro, sabe? Naquela época, se você se envolvesse com polícia, alguma coisa relativa à polícia, era 30 dias de cadeia e rua. Eu trabalhava com uma pessoa que era influente, mas não era a pessoa, era meu Deus que já me protegia e guardava. Conversou na época com o comandante geral. Só para os irmãos terem uma noção da situação. Estava passando o jogo, uma viatura que deveria sair para fazer uma lavagem de pista, uma coisa tão simples, podia esperar. Eles atrasaram, o comandante da guarnição meteu a caneta neles, eles pegaram 15 dias presos. Nessa época eu peguei 15 dias detido, ou seja, eu estava detido no quartel, tinha toda a liberdade de andar. Ou seja, se Deus não tivesse um plano na minha vida, eu tinha ido para a rua e hoje eu não sei o que era. Por isso que eu digo, hoje eu trabalho para Ele. Gratidão a Ele, por tudo aquilo que Ele já fez por mim. E tudo que eu for fazer ainda é pouco. Pedro foi transformado, foi moldado. E nós estamos num processo. Todo processo tem início, meio e fim. Todo processo é para aperfeiçoamento. Todo processo é para glorificar o nome de Jesus. Pastor, está doendo, está difícil, está complicado. Ei, é para glorificar o nome de Jesus. É para que o nome dele seja glorificado, exaltado. Você pode entender o que Jesus passou na cruz do Calvário? Ou antes de chegar até a cruz, aquele que estava do lado dele o traiu, foi esbofeteado, cuspido, morreu sem ter nenhum pecado, para levar o meu, o seu e o nosso. Ele vai clamar, Eli, Eli, labá, sabatã. Deus meu, por que me desamparaste? Você pode entender isso? Coloca para nós Daniel 3:29. Todo processo é para glorificar a Deus. Daniel 3:29. Daniel vai para a cova dos leões. O rei passa a noite todinha em claro. Não dormiu.
Chega lá e disse: Daniel, por acaso teu Deus pôde te livrar? Ele disse: meu rei, ele não achou culpa nenhuma. 3:29, por gentileza, Daniel. Aí o rei vai fazer o quê? Glorificar o nome de Jesus. O processo que Daniel passou foi para glorificar o nome de Jesus, o nome de Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Um reino que era idólatra, um reino que adorava outros deuses e muitos deuses. E o seu chefe, o seu governante, o seu maioral faz um decreto. E que a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa. O maior governante daquela época reconhece o Deus de Daniel. Por quê, pastor? Porque ele aceitou o processo. Porque ele entendeu que Deus tinha algo com ele. Pastor, se eu aceitar o processo, o que vai acontecer? Versículo 30. Então, o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos querem prosperar? Aceite o processo. A prosperidade está na obediência. Se Paulo e Silas não tivessem obedecido, o carcereiro e a família não teriam sido salvos. O Espírito Santo impediu eles de pregar a palavra naquele lugar. Mas eles obedeceram e foram para outro lugar. Por quê? Porque Deus tinha plano, propósito sobre a vida de uma família. Fica de pé, por gentileza.